Então, na semana passada, a gente viu que após a travessia do Mar Vermelho, o povo já começou a murmurar, primeiro lá em Mara por conta da água amarga, e depois em Sim começaram a reclamar a falta da comida. E Deus supriu todas as necessidades, mandando maná do céu, e também houve a instituição da guarda do sábado. Hoje a gente vai ver por uma terceira vez a murmuração do povo e a vitória sobre os amalequitas, no capítulo 17. E agora eles já estão próximos do Monte Sinai. Então vamos iniciar a leitura do capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que opõe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Foi para matar-nos de sede, a nós e a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então a gente vê aqui que o povo era guiado pela nuvem de Deus. Ele determinava para onde eles deveriam ir e estacionava a hora que deveriam acampar. E com isso, Deus, ao fazer eles acamparem ali em Refidim, onde não havia água, a intenção era testar a fé do povo novamente. Qual seria a reação deles diante da dificuldade? E a resposta foi a mais lógica: culparam Moisés e também questionaram a soberania de Deus. A murmuração virou uma acusação no verso 3 também, que começaram a acusar Moisés e trazer eles para morrerem. Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão a ponto de apedrejar-me. Respondeu o Senhor: passe à frente do povo, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. Então, como esperado, Moisés foi buscar a Deus a resposta. Ele estava angustiado, temendo ser apedrejado, linchado pelo povo, e reclamando da forma que eles tratavam ele, e mostrando que a pressão de se encontrar na liderança. O líder é pressionado, mas Deus demonstra misericórdia e lembra ele quem ele é. E manda Moisés levar o cajado que foi utilizado para os outros milagres. Manda também levar líderes das tribos para testemunharem o que ele vai fazer. Certamente ele bater na rocha era um exercício de fé, acreditar que ia sair água do meio de uma pedra. Mas assim, o detalhe interessante é que isso espelha para o futuro. Lá em Números 20, a gente vai ver novamente essa mesma situação e Moisés vai novamente bater na pedra, mas dessa vez contrariando uma ordem de Deus. Deus mandou ele falar com a pedra e ele bateu na pedra. Até existe um espelhamento muito interessante sobre o estado dele nesse momento e no futuro. Chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Então foi dado esse nome no lugar como um memorial do milagre de Deus e do momento que eles foram incrédulos. O Massá significa em hebraico prova, o teste, e Meribá significa contenda. Esse seria o memorial da rebelião e da ingratidão do povo. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara que Deus me deu em minhas mãos. Então, ali onde eles estavam acampados, eles foram atacados. Os amalequitas eram aqueles descendentes de Esaú por Amaleque. Essa genealogia é descrita lá em Gênesis 36. E os mesmos amalequitas que futuramente iriam entrar em guerra contra Gideão e seriam derrotados por Saul lá em 1 Samuel 15, onde Saul também desobedece a Deus, que a ordem era exterminar os amalequitas, mas ele mantém o rei vivo e toma para si os rebanhos e os tesouros dele. Ou seja, os amalequitas eles vão ser uma pedra no sapato de Israel durante muitos séculos, até serem exterminados definitivamente. E aqui a gente vê a misericórdia de Deus, que só permitiu que o povo fosse atacado depois de eles terem saciado a sede. Se fosse antes, talvez eles não conseguiriam nem resistir, eles iriam ser exterminados. E mesmo sendo o povo que saiu da escravidão, com certeza eles não carregavam armas, e a gente vê aqui pela primeira vez uma menção a Josué, que futuramente vai herdar o legado de Moisés. E Moisés, mesmo sendo uma pessoa que foi treinada militarmente lá no Egito, ele toma uma posição diferente. A batalha dele é outra, a batalha é espiritual. Ele vai subir o monte para interceder pelos guerreiros que estão lá embaixo lutando.
Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. A Bíblia não dá muito detalhes sobre quem é esse Ur. O Arão, a gente logo sabe que é o irmão de Moisés, mas a gente vai ver ele ao lado de Arão em outros momentos, e isso mostra uma posição de liderança e respeito. A tradição judaica afirma que esse Ur ele era marido de Miriam, ou seja, ele era cunhado de Moisés. Mas também tem que acreditar que ele era filho de Caleb, aquele que vai junto com Josué espiar a terra futuramente. Quando Moisés, enquanto Moisés tinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Então, essa eu até brinco às vezes que foi a primeira brincadeira de vivo morto da história. Quando Moisés erguia os braços, eles venciam, e quando ele abaixava os braços cansados, eles eram derrotados. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneciam firmes até o pôr do sol. Com isso, os braços de Moisés cansaram, ficar o dia inteiro ali erguido. Mas ele teve o apoio de Arão e Ur, que além de arrumar uma pedra para se sentar, segurar os braços dele erguidos até o fim do dia, enquanto Moisés orava a Deus. E a gente vê aqui que o símbolo da oração é as mãos levantadas. A imposição das mãos é poderosa. E o apoio, a gente vê também a solidariedade dos irmãos de fé é fundamental. Porque o líder, ele não é de ferro, ele tem fraquezas humanas e precisa de pessoas que o apoiem e amparem nesses momentos. E Josué derrotou o exército amalequita no fio da espada. Então, com a intervenção de Moisés, Josué conseguiu derrotar os amalequitas. E o povo antes incrédulo, mais uma vez, viu que Deus era com eles e ninguém seria contra eles. Depois, o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Então, terminada a batalha, Deus manda que Moisés escreva tudo que eles vivenciaram nesse dia. É a primeira vez que a gente vê Deus deliberadamente mandando que seja escrito algo. A gente vê aqui os bastidores da Bíblia sendo escrita. E ele quer que registre essa derrota dos amalequitas e a sentença de Deus para a destruição desse povo futuramente, que aconteceria séculos depois, como eu tinha falado antes. E nesse lugar, Moisés também construiu um altar, que em hebraico seria como Jeová Nissi, que significa o Senhor é minha bandeira. A ideia desse nome é que o povo não pense que foi Moisés ou o cajado dele que trouxeram a vitória, que tinha o poder, mas todo poder vem do alto, vem de Deus, que como uma bandeira estendida pairava sobre eles nesse momento. Até aqui tudo bem? Então vamos adiante, o capítulo 18, que eles já estavam prestes a chegar no Monte Sinai, mas no caminho Moisés vai receber a visita do sogro dele, do Jetro, e essa visita vai ser muito útil, porque Jetro vai dar conselhos muito sábios e úteis para Moisés. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito a Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com seus 2 filhos. Um deles chama-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante na terra estrangeira. E outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi meu ajudador, livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto onde estava acampado perto do monte de Deus. Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se, beijou-o e trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Jetro era um sacerdote midianita, que não sei se lembram lá no início, quando Moisés matou o capataz egípcio, ele fugiu para Midian e lá ele encontrou as filhas de Jetro e ficou morando lá por 40 anos, onde se casou, teve filhos. E a Bíblia não relata quando Zípora voltou para a casa de Jetro, mas pode ter sido tanto naquele momento na estalagem onde ela, junto com Moisés, viajando, teve que circuncidar o filho às pressas, porque o anjo de Deus estava entrando para tirar a vida de Moisés,
Ou tem quem entenda também que ela foi para Midian no momento em que o povo saiu do Egito, o que eu considero menos provável. E dentro das possibilidades, o Moisés estava sem ver a família entre 1 ano a 6 meses. E Jetro lá em Midian ficou sabendo de tudo que havia acontecido, das pragas, da travessia do mar, da vitória sobre os amalequitas, e resolveu ir até Moisés. E Moisés, sabendo da vida dele, vai até o meio do caminho, como era costume na época, para honrar o visitante, e até o meio do caminho, encontrar ele e escoltar ele em segurança até o acampamento. E ao escrever essa mensagem aqui, Moisés já antecipa o nome que ele daria posteriormente ao Monte Sinai, como o Monte de Deus. Verso 8. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios, por amor a Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho, e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-os das mãos dos egípcios. Então Moisés contou para Jetro tudo o que aconteceu em detalhes, e como Deus humilhou os deuses egípcios, humilhou o faraó e os exércitos dele, e um fato extraordinário, como uma superpotência daquela ser rechaçada assim, a potência mais poderosa do mundo, ser destruída por uma tribo de escravos. E também ele falou da provisão dada por Deus, e Jetro mostrou grande alegria. Ele que não era hebreu e não testemunhou os feitos. Um grande contraste com o povo hebreu, que, tendo passado por tudo aquilo, vendo todos os milagres, na menor dificuldade reclamava. Jetro creu sem ver, como dito lá em João 20:29, bem-aventurados os que creem. Disse ele: Bendito seja o Senhor que libertou você das mãos dos egípcios e do faraó, que o livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que se vangloriavam. Então Jetro, o sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifício a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Jetro, conhecendo o nome de Deus, sendo sacerdote midianita, louvou a Deus em agradecimento e ofereceu o holocausto por tudo que tinha feito. Ele sabia que era a verdadeira maneira de adorar a Deus. Ele conhecia os ritos de holocausto, sacrifícios. E lembrando que o holocausto, o animal é totalmente consumido pelas chamas, totalmente carbonizado, enquanto ele tem outros sacrifícios em que as partes do animal são oferecidas e o restante fica com o ofertante. Essa era a forma correta de adorar, o sangue expiando o pecado. Mas a gente sabe que hoje em dia isso não é mais necessário, porque o sangue da cruz tornou todos esses sacrifícios desnecessários para nós. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo. Este permaneceu de pé diante dele, desde o amanhecer até o cair da tarde. Quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: O que é que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar todo esse povo e o espera em pé desde o amanhecer até o cair da tarde? Moisés respondeu: O povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem alguma questão, esta me é trazida e eu decreto entre as partes e ensino-lhes os decretos de leis de Deus. Respondeu o sogro: O que você está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Desculpa. Então, no dia seguinte ao sacrifício, Jetro ficou lá observando Moisés no acampamento e viu que ele passou o dia inteiro ouvindo, aconselhando, dirimindo conflitos do povo. E então imagina o tamanho da fila que ficou, lembrando que o povo hebreu era de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Ele deve ter visto Moisés chegando em casa exausto e que era humanamente impossível atender toda essa demanda. Jetro viu que não era saudável nem para Moisés nem para o povo. Agora ouça o meu conselho. Que Deus que Deus esteja com você, seja você o representante do povo diante de Deus e leve a Deus as suas questões, oriente quanto aos decretos e leis, mostrando-lhes como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todos o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos do ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Darão a você apenas questões difíceis, as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve seu fardo, porque eles dividirão com você. Se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades e todo esse povo voltará para casa satisfeito.
Respeitando a liderança de Moisés, Jetro dá a ele um conselho, ele orienta a criar uma descentralização, e escolher pessoas capazes, tementes a Deus e amantes da verdade e que odiassem a corrupção. Ele delegar a responsabilidade para cada uma delas. A cada 10, um chefe, a cada 50, a cada 100, a cada 1.000. Nesse sistema, ficaria cada pessoa sendo liderando praticamente outras 10, nesse sistema pirâmide, praticamente, de hierarquia. Tendo assim uma distribuição de responsabilidade. Já praticamente criou o sistema de liderança colegiada. As coisas mais simples eles resolveriam por conta e só levariam a Moisés os assuntos mais graves. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel, colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50, de 10. Esses ficaram como juízes permanentes do povo. Questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e ele voltou à sua terra. Então Moisés era um homem sábio e temente a Deus. Ele foi humilde e acatou o conselho. E esse não era um conselho de questões espirituais, mas de questões práticas que impediria grandes problemas até mesmo para Moisés, que já era um homem de 80 anos, não era saudável para ele passar o dia inteiro em pé resolvendo problema. A humildade de Moisés nesse capítulo é um grande exemplo a ser seguido. A gente precisa pedir para Deus para termos mais Jetros em nossa vida e humildade para apreciar os conselhos deles também. Até aqui, tudo bem? Só minha voz que está querendo me abandonar. Tudo bem, Marcos? Eu não sei se vai ficar muito confuso, mas tu quer uma ajudinha na parte da leitura? Se, por exemplo, você falar, olha, lê o 1 e o 2, e daí você dá a explicação, talvez, eu sei que a maior parte é você explicando, mas talvez essa parte de leitura dê uma brechinha aí para sua voz. Eu sei que, eu até agradeço, eu sei que é difícil, parece que cada palavra assim vai secando mais. Não sei se tu quer seguir sozinho, se quer que um da gente vai lendo, aí eu posso ajudar, mas aí tu tem que falar a hora para eu parar para você dar a explicação, Marcos. Ou quer seguir? Então, nós temos Jetro aqui me aconselhando. Não, então, se puder me ajudar, vamos iniciar a leitura do capítulo 19, mas antes, uma explicação. Aqui a gente vai ver a aparição de Deus. As aparições de Deus, teologicamente, são chamadas de teofania. Deus já apareceu para Moisés através da sarça ardente e estava acompanhando o povo através daquela coluna de nuvem. Mas agora Deus apareceria de uma forma mais intensa no Monte Sinai. E a glória e o poder deles são tão intensos que a gente não pode estar face a face com eles, senão a gente seria fulminado, como a gente vai ver aqui. E por isso a gente vai precisar de um mediador. Aqui Moisés vai ser o protótipo de Cristo, ele é o mediador que dá acesso a Deus. Então pode ler para mim os versículos 1 e 2, por favor? Israel chega ao Monte Sinai. No primeiro dia do terceiro mês após a saída dos israelitas do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali, diante do monte. Então, no primeiro dia do terceiro mês da saída do Egito, os israelitas chegaram lá no Monte Sinai. Ali eles vão acampar e permanecer durante 1 ano. E é nesse lugar que eles vão receber as tábuas da lei e a instrução para a construção do tabernáculo. Pode ler para mim agora do 3 ao 6? Logo, Moisés subiu ao monte para encontrar-se com Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como transportei vocês sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro especial entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Então, eles chegarem aos pés do monte, Deus chamou Moisés para subir para falar com ele. E nessa conversa, Deus destaca 4 pontos importantes. Eles viram o que Deus fez com eles no Egito, os milagres, lembrar eles que Deus guiou em segurança até ali, como se
trouxesse nas asas, como uma águia com os filhotes, a proteção que Deus deu para eles até agora, e Deus estava estabelecendo uma aliança com eles. Deus é um Deus relacional, mas como a humanidade é falha e pecadora, só mediante pactos ele poderia se relacionar com a gente. E nessa aliança, pacto israelita só cabia obedecer. A parte de Deus seria o ter povo como tesouro dele, mostrando que Israel seria o instrumento da revelação e, como sabemos, a linhagem na qual viria o Messias. E essa aliança é uma continuidade daquela que Deus estabeleceu com Adão e Eva antes de expulsar eles do jardim. E também, em quarto lugar, Israel seria o reino de sacerdotes e nação santa. Esse sacerdócio em Cristo seria ressignificado, como dito lá em 1 Pedro 2,9, ao chamar a igreja de Cristo de nação santa, sacerdócio real. Pode ler para mim do 7 ao 9? Moisés voltou, convocou as autoridades do povo e lhes expôs todas as palavras que o Senhor havia ordenado que ele falasse. O povo todo respondeu unânime: faremos tudo que o Senhor ordenou. Moisés levou ao Senhor a resposta do povo. O Senhor disse a Moisés: virei em uma densa nuvem, a fim de que o povo, ouvindo-me falar com você, passe a confiar sempre em você. Então Moisés relatou ao Senhor o que o povo lhe dissera. Então Moisés agiu como mediador entre Deus e o povo da aliança. Os anciãos declararam fidelidade à aliança de Deus, mas a gente sabe que futuramente eles iriam desobedecer cada um dos termos da aliança. A gente pode interpretar que eles falaram levianamente, mas como o ser humano sempre está a um passo da queda, é possível que eles declararam naquele momento de coração, foi sincero, mas que acabaram por pecar futuramente. No fim, só Deus pode cumprir a parte dele na aliança. Por isso que quando estabeleceu a aliança com Abraão, lá em Gênesis 15, só Deus passou no meio dos animais partidos. E Moisés retorna ao monte transmitindo a resposta dos anciãos para Deus. Deus avisa que vai se manifestar da forma visível a todos, através de uma nuvem escura, e fala a Moisés que, para que seja público, que ele é o mediador entre o povo e Deus. Ele vai fazer uma forma que todos vejam que Deus escolheu Moisés para ser o mediador, a conversa vai ser com ele. Então pode ler para mim do 10 ao 13? O Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã. Eles deverão lavar as suas vestes e estar prontos no terceiro dia, porque nesse dia o Senhor descerá sobre o monte Sinai, à vista de todo o povo. Estabeleça limites ao povo ao redor do monte e diga-lhe: tenham o cuidado de não subir ao monte e de não tocar na sua base. Quem tocar no monte certamente será morto. Será apedrejado ou morto a flechadas. Ninguém deverá tocá-lo com a mão. Seja homem, seja animal, não viverá. Somente quando a trombeta de chifre de carneiro soar um toque longo, é que eles poderão subir ao monte. Então Deus decretou que desceria no alto do monte, mas o povo não poderia chegar até lá nesse momento, e para isso seria necessário estabelecer limites, marcando até onde eles poderiam se aproximar. E quem desobedecesse deveria ser morto, com pedras ou flechas, para que os executores não precisassem se aproximar daquele infrator, não precisassem também romper aquela barreira. E só quando houvesse o soar da trombeta é que eles poderiam se aproximar. O povo precisava se preparar, e com a purificação, mas Deus também estava preparando, porque considerando que o poder dele é tão imenso, quem se aproxima é destruído. Até eu já vi uma pessoa que estuda teologia e física chegando à teoria de que nesse momento Deus estava se descalibrando, ele estava tirando a energia dele para conseguir chegar próximo de Moisés sem destruir Moisés. E com isso vai acontecer todo esse evento que a gente vai ver nesse capítulo, do fogo descer, tudo isso acontecer, porque Deus estava nesse momento se esvaziando, como ele vai se esvaziar futuramente para fazer forma de homem, ele estava se esvaziando para conseguir chegar próximo ao homem. Pode ler para mim do 14 e o 15? Tendo Moisés descido do monte para encontrar-se com o povo, consagrou-o e eles lavaram as suas vestes. Então disse ao povo: preparem-se para o terceiro dia, e até lá não se acheguem à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Só um pouquinho, obrigado. Os preparativos envolviam consagrar o povo, e certamente Arão já tinha sido
agido como sacerdote, liderando os sacrifícios de expiação de pecado. Eles precisavam lavar as roupas, representando o renovo, abandonar a sujeira do pecado que eles carregaram até ali. E a ideia seria lembrada por Paulo lá em Efésios 4, do 22 ao 24, quando ele escreve para que dispa-se do velho homem e vista-se de Cristo. Outra recomendação aqui que a gente vê era abster-se da relação conjugal. Não que elas fossem algo condenado, mas seria uma espécie de jejum para se purificar. Ainda não havia sido estabelecida a lei da impureza lá em Levítico 15, que obriga o homem a se lavar o corpo todo após a relação, porque naquele momento ele estaria impuro por conta do fluxo masculino. E não se pode chegar a Deus de qualquer jeito, porque é necessário se purificar, porque ele é santo e puro. Dê para mim do 16 ao 20. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios. Uma densa nuvem cobriu o monte, e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele no meio do fogo. Dele subia fumaça como de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. O Senhor desceu ao topo do monte Sinai e chamou Moisés para o topo do monte. Moisés subiu. Então deve ter sido uma visão totalmente amedrontadora. A nuvidência, trovões, clarões, a glória de Deus era tão grande que o monte inteiro pegou fogo. Imagina o poder de Deus, a quantidade de bomba atômica é pequena próximo do poder de Deus. E ele se aproximando daquele monte, tentando aquela redução de poder para conseguir ter o contato com Moisés, e de longe quem via tremia de medo. Eles viram que o poder do Deus que escolheu eles era imenso, e depois de todo esse evento assustador é que Moisés é chamado ao pé do monte, e diante de todos Deus respondia, e ao que Moisés falava, isso era a prova pública de que Moisés era o mediador. E depois de toda essa descalibração é que Moisés é autorizado a se aproximar de Deus, a subir o monte. Pode ler até o 25? E o Senhor lhe disse, desça e alerte o povo que não rompa os limites para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Mesmo os sacerdotes que se aproximarem do Senhor devem consagrar-se. Caso contrário, o Senhor se voltará contra eles. Moisés disse ao Senhor, o povo não pode subir ao monte Sinai, pois tu mesmo nos alertaste. Estabeleça um limite ao redor do monte e consagre-o. O Senhor respondeu, desça e depois torne a subir, acompanhado de Arão. Quanto aos sacerdotes e ao povo, não devem romper os limites para subir ao Senhor, senão o Senhor se voltará contra eles. Então Moisés desceu até o povo e os alertou. Então Deus manda Moisés voltar e reafirmar tudo o que foi falado antes. Caso contrário, eles seriam destruídos, tamanho poder de Deus naquele lugar. E essa recomendação é por amor, para preservar o povo. Daí, nesse capítulo, a gente viu alguns detalhes interessantes. A santidade de Deus, o tamanho do poder dele, que causou todo esse evento para ele se reduzir, para conseguir se aproximar. E que a gente também aprende que a gente não pode se aproximar de Deus de qualquer forma. A gente precisa se purificar. E esse Deus é tão poderoso que escolheu um povo pequeno e falho para chamar de seu. Isso aqui é paradoxal. E essa preparação não seria só para esse encontro, mas também para receber os mandamentos que vai vir no próximo capítulo agora. O capítulo 20 ele vai ser relacionado aos 10 mandamentos. Tem aqui alguma pergunta? Então, o capítulo 20, após todo aquele evento extraordinário, onde Deus desceu o monte Sinai e incendiou, Moisés foi chamado por Deus para subir o monte agora. E aqui a gente vê Deus estabelecendo os mandamentos primordiais, o chamado decálogo. Nós não seguimos só os 10 mandamentos para ser salvos. A gente tem que compreender que a gente segue porque Deus já nos salvou, e a salvação é pela graça, não pelas obras. Seguir os mandamentos é uma forma de expressar gratidão pela graça merecida. Vamos ao capítulo 20, então. Então falou todas as palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão.
Então, antes de dar os mandamentos, Deus lembra novamente Moisés quem ele é e o que ele fez pelo povo. E ele se apresenta pelo nome dele, pelo Eu Sou. E inicia agora os mandamentos. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, lhes prestará culto, porque eu, Senhor, o teu Deus, sou o Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezarem, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem a meus mandamentos. Então, os hebreus que haviam saído do Egito, onde havia vários deuses, e estavam a caminho de Canaã, a terra prometida, onde eles se encontrariam também com vários povos idólatras, eles precisavam compreender que Deus era único. Então Deus alerta e lembra eles que todos aqueles deuses que são falsos não devem ser adorados. Os israelitas deveriam ser reconhecidos como povo de um único Deus. E os deuses pagãos não concorrem entre si. A pessoa poderia adorar mais de um Deus ao mesmo tempo, que não tinha problema, mas Deus não divide a glória dele com ninguém, ele quer exclusividade. E no verso 4 a gente vê que Deus proíbe que sejam construídos ídolos para adoração. Os pagãos tinham uma cultura visual, eles precisavam de uma imagem para cultuar. Mas Deus não tem imagem. E nem Deus deveria ser construída imagem para ele, porque ele deve ser adorado em espírito e em verdade. Deus é zeloso. E o castigo para a idolatria a gente vê aqui, que recai de 3 a 4 gerações. Enquanto a adoração correta é abençoada até 1000 gerações. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar seu nome em vão. Então, no culto era usado o nome de Deus nas adorações, clamores, sacrifícios. Votos eram feitos em nome de Deus, e o nome de Deus era proclamado em todos os ritos. Com isso surgiu um zelo ao usar-se as consoantes do tetragrama do nome de Deus, que se revelou a Moisés. E, com isso eles juntaram as consoantes de Adonai e chamaram de Jeová como a junção dos nomes, zelando para não falar levianamente o verdadeiro nome de Deus. E esse zelo a gente sabe que futuramente fez com que a escrita e a pronúncia do nome verdadeiro de Deus fosse perdida. Mas o fato é que Deus não estava preocupado com isso, ele estava preocupado com a hipocrisia, com as pessoas que estariam no culto a ele, cantando, exaltando o nome dele, mas fora do culto, levando uma vida totalmente contrária à vontade dele. Então essas estão tomando o nome de Deus em vão. Como hoje em dia muita gente acredita que tomar o nome de Deus em vão é ficar falando meu Deus toda hora. Isso também não é o pecado em si. O pecado é proclamar um servo de Deus e não levar uma vida que condiz com isso. Então, a gente está usando o nome de Deus em vão, tá levantando a bandeira dele, mas não é a bandeira do nosso coração. Lembra-te, sábado para santificá-lo. Então, esse mandamento remete à criação do mundo, o sétimo dia, que Deus dedicou ao descanso e o culto a ele, um sinal da aliança entre ele e a humanidade. O sábado no antigo hebraico era chamado de Shabat, e nos evangelhos a gente vê que Jesus guardava o sábado, como um judeu que ele era. A gente vê isso lá em Lucas 4,16. Mas também a gente vai ver que Jesus reinterpreta, mostrando que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. A gente vê isso lá em Marcos 2,27. Ou seja, ele não era apenas um fardo legalista para ser seguido. E aí tem uma pergunta interessante: por que o cristianismo guarda o domingo e não o sábado? Depois da ressurreição de Jesus, o primeiro dia da semana foi no primeiro dia da semana, no domingo. Lá em Marcos 16:2 é dito isso. E os cristãos começaram a se reunir nesse dia em memória da ressurreição, como é mostrado lá em Atos 2:7 e em 1 Coríntios 16:2. E em Apocalipse 1:10, quando João fala do dia do Senhor, ele também se refere ao domingo. Então, o sábado continua sendo um dia importante, mas o domingo, por conta do impacto da ressurreição de Jesus, passou a ser o dia dedicado no cristianismo. O verso 9. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas no sétimo dia, é o sábado, dedicará ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos, nem tuas servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e santificou. Então, esse mandamento remete à criação do mundo. Não, desculpa, eu já li essa parte. Agora o 12. Honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra
que o Senhor, teu Deus, te dá. E isso significa não só obedecer ou respeitar, mas também apoiar no momento que precisarem, principalmente nos momentos de doença e velhice. Cuidar de quem um dia cuidou de nós. O pai e a mãe são as primeiras autoridades que recebemos na vida, e se a gente aprende a respeitar eles, aprende a respeitar a Deus. O 13, não matarás. Aqui o mais correto seria no hebraico não assassinarás, porque isso aqui exclui a questão dos homicídios culposos, acidentais, a legítima defesa, questões relacionadas à guerra e também a própria pena de morte, que ainda não foi, que não é proibida aqui. Então seria a proibição do assassinato premeditado, por ódio, por motivo de realmente querer eliminar a vida daquela pessoa deliberadamente. 14. Não adulterarás. E esse mandamento não regula a relação antes do casamento. Vai ter um mandamento específico para isso. E o foco dele é o matrimônio, onde, em nome de Deus, o casal jurou exclusividade um para o outro. Isso é um zelo pela família e pelas linhagens também, porque protegendo a linhagem sua e do próximo, de ser mantida. Não furtarás. Esse mandamento tem como foco o patrimônio do próximo. Tudo que cada um tem foi porque Deus permitiu, e retirar dos outros é afrontar a decisão de Deus de permitir que aquela pessoa possuísse aquele objeto. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Esse mandamento tem como foco a reputação, a do próximo, que não deve ter sua conduta manchada por conta de uma inverdade, e a de quem fala, porque a pessoa não vai mais ser digna de confiança. Como se diz, ninguém confia em fofoqueiro. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, não cobiçarás as coisas alheias. O foco desse mandamento é o contentamento com tudo que Deus deu para cada um. Porque quando a gente foca nossos olhos naquilo que Deus deu para o próximo, a gente deixa de agradecer pelo que ele deu para nós. Isso não impede de buscar mais, mas aceitando que Deus dá coisas diferentes em tempo diferente para cada um. A gente não pode ter os outros como parâmetro, como regra de medida para a nossa vida. E, por fim, lá em Mateus 22, do 37 ao 40, Jesus resumiu esses mandamentos em dois, a gente vai ver. Ele pegou todos os 10 mandamentos e comprimiu em dois. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Respeitando esses dois mandamentos, a gente acaba respeitando os 10. E é interessante que a gente vê também um detalhe que os primeiros 4 mandamentos são chamados de mandamentos verticais, eles regulam a nossa relação com Deus, enquanto os 6 últimos são os mandamentos horizontais, eles regulam a nossa relação com o próximo. O verso 18. Vendo-se o povo diante dos trovões, dos relâmpagos e do som da trombeta e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância e disseram a Moisés: Fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. Então, você já deve ter ouvido aquela música lá do Morada, aquela chamada É Tudo Sobre Você, né? O refrão dela remete a essa parte. As pessoas pedem, então me tira o medo e que me faz pedir, Moisés, suba em meu lugar. Os israelitas viram de longe o poder de Deus, ouviram a voz de Deus e estavam apavorados, não queriam subir de jeito nenhum monte, não queriam ter esse encontro tão terrível, algo que nenhum dos falsos ídolos que eles viram no Egito, que eles veriam, poderia fazer. Isso trouxe muito temor a eles. A glória de Deus faz isso. Mostra o quão pecadores indignos somos. É só que ele não nos fulmina por misericórdia. E eles pediram para Moisés fosse o mediador. Hoje a gente tem Jesus como nosso mediador. Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então Moisés tenta acalmar o povo para que tema a Deus, mas sem ter medo. Um temor de respeito, de reverência. E esse sentimento é o certo para respeitar os mandamentos e pensar 2 vezes antes de pecar. Lembrar quem é aquele Deus que deu essa ordem. Mas o povo permaneceu à distância ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura em que Deus se encontrava. Então o povo permaneceu lá longe e viu Moisés indo. Ele foi o mediador entre Deus e o povo. O Senhor disse a Moisés: Diga o seguinte aos israelitas: Vocês viram por vocês mesmos que do céu lhes falei. Não façam ídolos de prata nem de ouro para me representarem. Então, além de proibir o sincretismo, agora
o povo viu de longe o poder de Deus para cultuar ele, eles não deveriam se espelhar nos vizinhos, tentando reproduzir imagens do que eles viram. Por isso Deus tomou a forma de... Ele não tem forma, ele é espírito, não teria como reproduzir. O culto a Deus deve ser simples. Façam-me o altar de terra e nele sacrifiquem os seus holocaustos e suas ofertas de comunhão, suas ovelhas, seus bois. Onde quer que faça celebrar o meu nome, virei a vocês e abençoarei. Se me fizerem um altar de pedras, não o façam com pedras lavradas, porque o uso das ferramentas é a profanaria. Então, Deus Todo-Poderoso, o Senhor do ouro e da prata, pede um altar de barro, que é simplicidade. E também, se for empilhar pedras, ele pede que não sejam lavradas, que não sejam entalhadas, para que, com a vaidade, o homem não queira esculpir símbolos, não queira fazer coisas que desagradem a ele. Ou até mesmo para não reaproveitar os altares dos cananeus que eram feitos de pedra. E apesar de todo o poder, ele pede simplicidade no culto, como a gente vê aqui. E também para não estabelecer um lugar de peregrinação, idolatria a objetos, a coisas, como a gente vai ver futuramente que Moisés vai fazer aquela serpente e o povo vai querer idolatrar a serpente. E por último, não subam nos degraus do meu altar para que nele não seja exposta a sua nudez. Então, o paganismo existia uma chamada prostituição cultural e não existia recato na execução do culto. Além disso, a maioria dos cultos pagãos eles envolviam orgias, ritos de fertilização. Por exemplo, o próprio culto a Baco, que originou a palavra bacanal, porque os ritos pagãos eles consideravam isso uma questão normal. E os altares pagãos eles tinham escadas, eles eram altos, e o sacerdote e a sacerdotisa, ao subir, acabavam deixando que a veste subisse e mostrassem o que não deveriam, as partes íntimas. Mas Deus quer ser adorado com respeito, porque ele vai estabelecer detalhes das vestes sacerdotais logo adiante, e cultuar a Deus não pode ser de qualquer forma. Isso se vale também para os dias de hoje. Não é obrigatório a gente ir ao culto de terno e gravata, mesmo sendo muito elegante, mas isso não torna o culto mais santo. Mas a decência é necessária ao escolher como se vestir, como se portar, e a atenção lá dentro é para Deus e não para nós. Então, a gente tem aqui um resumo disso, que o culto a Deus exige reverência e a intermediação através de Cristo e a pureza, a busca da pureza no culto a Deus. Tudo bem até aqui? Tudo certo. Então, vimos como os mandamentos foram estabelecidos, vimos uma fração do que seria o poder de Deus se aproximando do povo. E para finalizar aqui, eu queria fazer uma leitura do Salmo 24, 3 a 4. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar de sua santidade? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura com engano. E também, para finalizar, eu gostaria de fazer mais uma leitura de Hebreus 12, do 18 ao 24. Vocês não chegaram ao monte para que se podia tocar, e que estava em chamas, nem as trevas e a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som das palavras tais que ouvistes rogaram que nada mais lhe fosse dito, pois não podiam suportar o que lhe estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar o monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão temível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade de Deus vivo. Chegaram aos limites de milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos no céu. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, o sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então, a gente vê aqui o sangue de Cristo sendo o substitutivo do sangue sacrificial, que não existe mais, não é mais necessário, e Jesus sendo o nosso intermediador entre nós e Deus. Não precisamos mais do intermediador de Moisés. Jesus tomou esse lugar. Moisés foi uma demonstração do que Jesus faria no futuro. Até aqui, tudo bem, então? Tudo certinho, graças a Deus. Foi muito bom. Então, obrigado por ter me acompanhado. Peço desculpa pelos momentos que a minha voz falhou. Obrigado, Então, Marcos. Deus abençoe. Melhoras aí para você. Obrigado. Até semana que vem. Semana que vem continuamos. Tem mais? Tchau, boa noite. Boa noite.